Alô, Baixada Santista, o Ação e Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira nós temos a presença do deputado federal pelo PT, gentilmente atendendo ao nosso pedido, o Carlos Zaratini. Está aqui em nossos estúdios, vai participar do programa, e temos também a presença do vereador pelo PT em Santos, Adilson Júnior, também gentilmente atendendo ao nosso pedido. E eu queria começar aqui com um tema, até de um telespectador, viu, Adilson, que me mandou um e-mail ontem, bravo com o que eu chamo a máfia das empresas de ônibus. Porque, infelizmente, vivemos numa região metropolitana, uma das mais antigas do estado de São Paulo, mas metropolitana só no papel, porque o governo do estado insiste, através da MTU, em manter uma política nefasta, a tarifa intermunicipal. Se você quiser ir de Cubatão para São Vicente, de São Vicente para Santos, de São Vicente para Praia Grande, você ainda paga uma tarifa intermunicipal. E quem garante que as empresas de ônibus não invistam mais nas linhas intermunicipais, onde é natural, o lucro é estratosférico. Esse é um tema que precisa ser debatido. A população não aguenta mais. E vou fazer aqui uma denúncia. Na Praia Grande, no terminal de ônibus da Praia Grande, se você tiver dinheiro, você não pega ônibus. Na Praia Grande você é obrigado a ter o cartão. E muitas pessoas ainda não têm o hábito de ter cartão, ou numa necessidade precisa pagar o ônibus, é obrigado. Se quiser pagar precisar de uma passagem, é obrigado a comprar o cartão que vem 2 passagens. Boa tarde, Adilson Júnior, desculpe o meu desabafo. Não, com muita categoria. Boa tarde, Augusto, equipe aqui do Ação e Reação, você em casa, deputado Zaratini, que nos presenteia com a sua vinda aqui. Aliás, um tema que é de propriedade do deputado, porque além de hoje deputado, mas já foi secretário de Transportes do município de São Paulo, e fez uma questão muito importante, que a gente pode até falar ao longo do programa, se você nos permitir, que é a questão do bilhete único. Você falou uma coisa muito importante, né? Eu sou autor do projeto de lei que aprovou já em primeira instância na Câmara, Augusto, a criação do bilhete único em Santos. O deputado tem um projeto para criar na região metropolitana, ou seja, mas penso que Santos pode ser o carro-chefe nesse sentido, que, como você disse, de repente, a pessoa ter esse cartão eletrônico, o bilhete eletrônico para pegar o ônibus, é uma possibilidade de segurança, de mobilidade, desde que ele possa também usar em outros modais ou até em outras linhas. Então, por exemplo, a pessoa que vai da Praia Grande poderia usar, se uma vez um bilhete único metropolitano já estivesse sendo executado em prática aqui na nossa região, poderia também usar para pegar uma linha municipal em Santos. Nem precisaria, porque ele teria um tempo, ou seja, para pegar uma outra linha ou até outro modal, as barcas, não é? A travessia para o Guarujá, ou seja, os mais diferentes modais. Então, é por isso da importância, e as regiões metropolitanas têm uma característica importante nesse sentido, e outros lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, que já é uma realidade o bilhete único, e que a gente torce para que seja não só feito aqui em Santos, mas também em toda a nossa região. Eu torço para que ideias arejadas como do deputado venham para a região, para podermos acabar. Eu chamo de máfia. Só pode ser máfia. Nós temos praticamente uma empresa explorando, temos uma empresa explorando o intermunicipal e no máximo 2 empresas, com esses mais o Guarujá, 3 empresas explorando o serviço municipal nas diversas cidades. Não cabe mais uma tarifa intermunicipal. Boa tarde, deputado, obrigado pela presença. Boa tarde, Augusto, boa tarde a todos os ouvintes, cumprimentar e agradecer essa participação. Mas como você disse, essa questão nós chamamos muitas vezes de máfia mesmo, porque eles controlam todo o transporte e se você for ver, às vezes existe até participação do mesmo dono em outras empresas. Nós em São Paulo enfrentamos essa máfia e conseguimos implantar o chamado bilhete único, que permitiu que
a população pagasse uma única vez e circulasse em todas as linhas de ônibus de São Paulo por um período de tempo que inicialmente era de 2 horas, hoje já é de 3 horas. Então foi uma coisa muito importante, os empresários eram contra, eles sempre são contra qualquer tentativa de modernizar, de melhorar, de atender a quem? O usuário, que é o principal, certo? Eles não cliente, querem, né? O objetivo deles é aumentar os lucros, é sempre oferir mais lucros. Então eles resistem quando a gente fala em modernização, quando a gente fala num ônibus mais confortável. A maioria das linhas de ônibus no Brasil, e particularmente aqui no estado de São Paulo, ainda são feitas por ônibus chamado encarroçado. É aquele ônibus que é um chassi de caminhão com uma carroceria de ônibus em cima. Mas na verdade está transportando as pessoas como se fosse um caminhão. Então trata a pessoa como carga, né? E a gente vê muito aqui na Baixada Santista esse tipo de ônibus. Infelizmente, quer dizer, nós precisamos ter uma atuação do poder público. E o poder público, no caso a MTU, que pertence e é dirigida pelo governo do estado, ela é muito omissa. Aqui na Baixada Santista ela sequer fez as licitações para regulamentar. Essas empresas de ônibus ainda vivem sob um contrato precário, sem licitação. Então é importante haver a licitação e na licitação já se impor a questão do bilhete único como forma de pagamento da população. Até porque abre a licitação, e o deputado lembrou muito bem, essas licitações, cada ano aparece uma novidade e vão empurrando com a barriga, né? Exato. E muitas empresas que estão entrando nesse segmento de transporte coletivo, até com vantagens para o usuário. Eu vou fazer aqui eu não sou de elogiar muito Cubatão, aliás, eu gosto da cidade, adoro, mas o Adilson sabe das minhas diferenças, mas a Márcia Rosa acertou lá. Ela permitiu que um grupo pudesse explorar o sistema de transporte municipal, né, com uma nova mentalidade. Exato. Trouxeram lá os cobradores, tem uma relação com os clientes melhores, não é? A Translíder, a gratuidade é de 60 anos e não de 65. Não é? Vai oferecer ao usuário uma condição mais favorável. Será que Cubatão, que é uma cidade menor, com menos habitantes, com mais dificuldades no aspecto viário, será que nós não temos em Santos, por exemplo, empresas que estariam interessadas em explorar o transporte coletivo? Será que não há empresas que tenham interesse em explorar o transporte coletivo intermunicipal? Temos que ficar sempre à mercê das decisões do Grupo Piracicabana? Eu não consigo entender. E a pergunta, por que a MTU não abre as licitações, deputado? Exatamente por esse poder que essas empresas têm dentro da MTU. Infelizmente, nenhum dos últimos governos do estado teve a ousadia, a vontade política de quebrar esse monopólio. Eu falo a você, essa mesma situação existe em Santos, existe na região de Campinas. Em São Paulo eles fizeram uma licitação, mas numa formatação para exatamente manter os mesmos. Que pena. O único lugar onde houve divergência foi na região do ABC e até hoje, já fazem 3 anos, a licitação não foi concluída. Na região do ABC, as empresas que fazem o intermunicipal são as mesmas que vivem sob um contrato precário. Nas demais regiões foi feito um grande acordo e se mantiveram as mesmas empresas. Então essa questão é uma questão fundamental. O governo, no caso aqui estadual, tem que ter uma ação forte, certo? Fazer contratos que beneficiem o usuário, certo? Que é o objetivo do transporte. E olha, eu vou fazer um pedido, porque nós aqui, não é, o Adilson, vereador, eu, um radialista, não temos o mesmo poder, vamos dizer assim, de apresentação que um deputado federal, né? Mas precisava fazer uma representação contra a MTU, porque tem gente na MTU que deveria estar nos Estados Unidos, né? Não porque o Brasil não tenha condições, mas a gente sabe que a pesquisa nos Estados Unidos na área da medicina é muito avançada, deveriam estar nos Estados Unidos pesquisando algumas síndromes, né? Porque para a MTU, portador de síndrome de Down tem que todo ano renovar a carteirinha e dizer, olha, eu tenho síndrome de Down, viu? Continuo com a síndrome de Down. Não, quer dizer, vai ver que lá na MTU eles já descobriram alguma vacina, né, que reverta a síndrome de Down. Ou a ignorância de não saber
que uma pessoa que nasce com síndrome de Down vai morrer com síndrome de Down. Qualquer deficiência, não é só síndrome de Down, não. Se o camarada tem uma deficiência física, todo ano ele tem que ir lá renovar tal carteirinha. É um absurdo. Recentemente, é cômico se não fosse trágico. Um telespectador ligou, até de forma engraçada, colocou até de forma engraçada. E teve um acidente de moto e perdeu parte da perna. Então ele tem na altura da coxa, a perna só até a altura da coxa. E ele tem que todo ano renovar a carteirinha lá da MTU. E ele brincou no e-mail dizendo, será que eles acham que eu tenho uma perna postiça, que eu, enfim, colocando até de forma cômica, é uma situação que é vergonhosa, né? A pessoa tem que ir lá e dizer, olha, eu perdi a perna, esse ano continuo sem a minha perna. Ou o portador de síndrome de Down, olha, esse ano eu ainda estou com a minha irmã vai ter que ir lá todo ano, aliás, tem que ir todo ano para dizer que continua. Vai uma hora que ela vai mandar os caras para aquele lugar porque tira do sério. E se você manda um questionamento para a MTU, eles não te respondem, viu, deputado? Não respondem. Que coisa, hein? E não é só o povo, não. Nós mesmos, deputados de oposição, que nós somos do PT, lá o governo é do PSDB, eles buscam não dar nenhuma resposta. Aí nós temos que fazer representação ao Ministério Público, nós temos que fazer ações na Justiça, que demoram evidentemente mais. Quer dizer, não existe boa vontade, né, nessa MTU em administrar corretamente o transporte nas regiões metropolitanas. E para finalizar essa questão do transporte, nós não temos aqui na Baixada um escritório da MTU atuante. Não porque os funcionários talvez não tenham condição, mas porque tu tem que perguntar para São Paulo. Tudo é São Paulo. Eu não entendo. Uma quantidade de linhas, uma quantidade de usuários. Você tem um problema, tem que esperar ir para São Paulo? Precisamos trabalhar isso. Você que é vereador, eu sei que há uma dificuldade muito grande, a MTU, o próprio deputado concorda, não responde, não se preocupe em responder, mas chamar lá o Sadal, o Arlindo Barros, o Lascani, que são do PSDB, o próprio Lascani, que é portador de necessidade especial, para fazer uma pressão para alterar essa situação. Viu? Não, sem dúvida. Essa questão do transporte e o que nos coloca mais indignado é assim, quando a gente fala em transporte, o transporte é um transporte coletivo e público. Ele é uma vez operado pela iniciativa privada, mas ele é um transporte hoje, né? No passado já foi, inclusive, operado pelo próprio município. Pelo próprio município. Mas assim, você não tem um respeito ao município, seja na questão da composição tarifária, que as planilhas são cada vez mais colocadas lá. A gente fez esse questionamento quando se aumentou a tarifa aqui em Santos para o absurdo de 2,65, que é o quilômetro quadrado, o quilômetro rodado mais caro que São Paulo. Mas quadrado também. Nós também estamos no metro quadrado mais caro. O metro quadrado mais caro, agora o quilômetro rodado também mais caro, ou seja, 2,65 para 92% de via plana. A gente não tem uma gratuidade para os idosos de 60 anos. Você falou de Cubatão é um exemplo. 60 anos. Olha, querido, você quer aqui para fazer o transporte público, tem que ter cobrador e 60 anos de gratuidade. Ah, não quero. Então, tchau. É o que tem que ser feito aqui, ser enfrentado de frente, com realmente com bastante energia e postura, e falando, olha, o transporte público aqui é para servir as pessoas, tá certo? Então, olha, você quer operar? Então tem que ter o cobrador. Aliás, tem uma lei na Câmara aprovada que